TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é sexta-feira, 29 de setembro. Vamos que vamos. E o mês basicamente já acabou. Acaba amanhã, mas aqui no original já acaba hoje. Sábado e domingo não tem programa. Mas desde já agradeço a audiência e o carinho. Você que nos acompanha pelas redes sociais, YouTube, Facebook, TV Correio da Manhã, site tvc16.com. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Você também que nos acompanha em 6 municípios de cobertura da TV Correio da Manhã: Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e Petrópolis. E você vai ver nesta edição, domingo tem eleição para o Conselho Tutelar em todo o país. E mais, votação de projeto que proíbe casamento homoafetivo é adiada pela segunda vez na Câmara. E ainda, sobre o tema, o deputado federal Nicolas Ferreira diz que união homoafetiva terá consequências culturais para o país. Hoje tem louvor e também testemunho de fé. Então fique ligadinho porque o programa está demais. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Chegou a Tom com as máquinas mais completas no mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Voltamos e agora vamos falar sobre eleições. A população de Teresópolis é chamada a participar da eleição do Conselho Tutelar neste domingo, dia 1º de outubro. Podem votar eleitores em dia com a Justiça Eleitoral. Os teresopolitanos em dia com a Justiça Eleitoral são convidados a participar do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares do município. A votação será realizada neste domingo, dia 1º de outubro, de 8 da manhã e 5 da tarde, no Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, na Avenida Lúcio Meira, 311, na Várzea. Basta apresentar um documento oficial com foto e o título de eleitor. O órgão tem papel fundamental na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Dos 44 candidatos habilitados, serão eleitos 5 conselheiros tutelares, titulares para o Conselho Tutelar 1 e 5. Para o Conselho Tutelar 2, com respectivos suplentes. O pleito é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, com apoio da Prefeitura, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. E nós vamos continuar ainda nesse assunto que é muito relevante. Eleitores de
todos os municípios brasileiros podem ir às urnas neste domingo, dia 1º de outubro, para escolher seus representantes nos 6.100 conselhos tutelares em todo o país. Cada conselho tutelar é formado por 5 membros escolhidos pela população local que atuam de forma colegiada de acordo com as atribuições estabelecidas, principalmente no artigo 136 do ECA. Diferentemente das eleições municipais, estaduais e federais, a participação do eleitor é facultativa, o que faz com que, historicamente, esses pleitos tenham baixo comparecimento de eleitores. Uma novidade destas eleições de conselheiros tutelares é que pela primeira vez serão usadas urnas eletrônicas em todo o território nacional. Vamos acompanhar um vídeo agora falando sobre a importância destas eleições. E aí, já está pronto para votar neste domingo, dia 1º de outubro? Não, você não escutou errado. 2023 também é ano de ir às urnas e dessa vez para escolher os conselheiros tutelares, importantes agentes na proteção das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, também conhecido como ECA, lista os direitos de todas as nossas meninas e meninos. O direito à creche e à escola, a um atendimento médico qualificado, a moradia digna, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito a uma vida sem violência e, é claro, o direito de brincar. E o ECA também estabelece quem está na linha de frente para garantir esses direitos e também acolher aqueles que tiverem eles ameaçados ou violados. São os conselheiros tutelares. No total, são 30.500 no país e 995 apenas no Ceará, todos focados na proteção das nossas crianças e adolescentes. E é você quem escolhe quem ocupa a cada 4 anos as vagas de conselheiro tutelar na sua cidade. Para votar, basta estar regular com a Justiça Eleitoral. A data da eleição é este domingo, dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas. Mas atenção, o local de votação não é o mesmo da eleição de 2022, por exemplo. Mas para saber onde você vai votar, basta consultar o local no site da Justiça Eleitoral ou do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do seu município. É necessário levar documento oficial com foto para poder participar da votação. A eleição para conselheiro tutelar não é obrigatória, mas é importante lembrar que são eles que vão atuar para proteger nossas crianças e adolescentes de violências e ameaças e também para garantir o acesso deles a todos os direitos. Por isso é importante sim participar dessa eleição. A lista de candidatos já está disponível e a campanha está nas ruas. Pesquise e escolha o candidato que você acha que melhor irá desempenhar as funções de um conselheiro tutelar. Até o próximo Descomplicando. Então não deixe de votar, é muito importante, porque são questões que envolvem nossas crianças. Então é rapidinho, não toma muito tempo, pega o seu título de eleitor, um documento com foto e vote. Bem, vamos falar agora da votação de projeto que proíbe casamento homoafetivo. Ela foi adiada pela 2ª vez na Câmara. A discussão sobre a proibição da união entre pessoas do mesmo sexo está prevista para ser retomada no dia 10 de outubro. A votação do projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo foi adiada nesta quarta-feira, dia 27, pela 2ª vez consecutiva na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. A decisão partiu do relator da medida, o pastor Eurico, do PL de Pernambuco, que solicitou mais tempo para analisar as manifestações dos membros do colegiado. Parlamentares da esquerda articularam com o deputado federal para realizar alterações no texto. Um acordo foi firmado para a criação de um grupo de trabalho para debater o tema. A proposta divide os parlamentares. Enquanto os contrários argumentam que se trata de um projeto inconstitucional, os favoráveis defendem que a Constituição define que união estável se limita ao casamento entre homem e mulher. Desde o ano de 2011, a união entre indivíduos do mesmo sexo é equiparável às uniões estáveis entre homens e mulheres, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a Corte reconheceu o casamento homoafetivo como núcleo familiar.
2 anos após, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todos os cartórios do país realizassem casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Entretanto, apesar de assegurado pela Corte Federal, o casamento homoafetivo não está previsto na legislação do país. Bem, e durante a sessão, o deputado federal Nicolas Ferreira, em sua fala, disse que, abre aspas, a união homoafetiva terá consequências culturais, né, no país, e afirma ainda que a continuidade do casamento LGBTQI+, no Brasil, vai provocar mudanças indesejadas na sociedade. Vamos acompanhar. Não dá para poder tratar um tema assim complexo e que precisa da nossa atenção com argumentos do tipo não quer aceitar o casamento homossexual, não case com um. Porque esse argumento ele é muito frágil, até mesmo porque eu poderia usar o mesmo argumento contrário, dizer, olha, você não quer que legalize as armas, não compre uma arma. Então não faz sentido isso, eu acho que nós somos aqui parlamentares e a gente de fato precisa tratar da maneira mais séria. E muitas vezes, quando se trata aqui a respeito, por exemplo, dos cristãos, nos chamam de fundamentalistas, religiosos, etc., e dizem que a Bíblia não pode ser utilizada como argumento. E saibam que eu não utilizarei hoje a Bíblia como argumento aqui, nessa discussão. Mas, ao mesmo tempo, quando nós tomamos uma posição mais firme, até mesmo radical no sentido para o mundo de defender os nossos valores, eles falam assim, você é cristão, a Bíblia diz para poder amar. Aí a Bíblia pode ser usada como argumento, mas não de maneira total, mas somente parcial. E me dirijo aqui, antes de adentrar os meus argumentos, a militância que está aqui hoje, os homossexuais, o pessoal que veio aqui de forma correta, que é a casa para poder conversar, dialogar, de que a esquerda ela usa vocês, assim como as outras demais tipos de ativismos que há no Brasil, como, por exemplo, a militância, como lá acontece nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, como acontece também com pessoas que estão em dificuldades de achar uma casa, como a questão do MST, MTST, enfim, utilizam vocês. Eu digo isso porque nós temos aqui pessoas de partidos comunistas que essa mesma foice e martelo perseguiu homossexuais lá atrás. Isso é um fato, não é uma opinião minha. Isso saiu da boca do Fidel Castro, do homem que fundou o Foro de São Paulo junto com Lula. E olha só que contradição. Ao mesmo tempo que nós não temos direitos básicos no Brasil, como saneamento básico, não é saneamento VIP, Black, Gold, é saneamento básico. E muitas pessoas aqui não possuem liberdade, por exemplo, um homossexual, assim como um hétero, de andar na rua de maneira segura, com o celular, porque pode ser roubado. Se ele usar aqui o transporte público, como eu usei durante muito tempo na minha vida, ele vai encontrar um serviço prestado pelo Estado péssimo. Se ele tiver algum problema de saúde, for até no seu bairro ali, que seja numa UBS, ele vai encontrar, delegado Caveira, uma prestação de saúde pública horrível. Na escola, talvez, que seu filho ou sua filha irá frequentar, que o Estado fornece, ele vai encontrar uma prestação de infraestrutura, inclusive péssima. Mas nada disso importa. O que importa é que o Lula diz que tem compromissos com o direito LGBT. Sendo que você, LGBT, não tem, além de somente falas do presidente, não tem mais nada que o governo possa te oferecer de direitos de fato. Saúde, educação, transporte, nada. Mas migalhas sendo oferecidas para uma militância que eles utilizam. Até mesmo porque há homossexuais que não concordam com a militância e que são discriminados pelos mesmos. Ou seja, não se enganem. Assim, quando eles obtiverem o que eles querem, eles irão te descartar. E eu digo isso aqui assim, como alguém que sabe e conhece da história. Então, o nosso ministro, por exemplo, de Direitos Humanos, estava ali com a bandeira estendida de Cuba. Semana passada, ali no assentamento do MST. Pessoal, essa mesma bandeira, repito, não é opinião minha. Essa mesma bandeira, dominada por Che Guevara e Fidel Castro, perseguiu vocês. Não é uma luta por vocês, é uma luta por eles.
Então, quero deixar isso aqui no primeiro momento. Agora, a maioria de vocês que estão aqui, talvez até mesmo quase todos, não tem ideia da consequência civilizatória e cultural do que está sendo pautado aqui. Por quê? Antigamente, na Grécia Antiga, você também tinha a homossexualidade, mas eles não ousaram, presidente Fernando, mudar a instituição casamento, porque não se diz respeito a uma discussão de eu aceito ou não aceito. Eu não aceito que o quadrado tenha 4 lados, Priscila. É simplesmente o atestamento da realidade. Se eu peço para o quadrado se liberte, tenha somente 3 lados, ele deixa de ser quadrado. E da mesma maneira, com relação ao casamento. O casamento, a finalidade, quando você vê a própria questão bíblica, mas não usando ela, a finalidade, o natural, não se diz respeito somente à questão natural, natureza, porque na natureza também tem. Ali, alguns pinguins, por exemplo, que eu já vi, e homossexuais utilizam isso como argumento de terem ali relações do mesmo sexo, mas é natural no sentido de finalidade. A finalidade do casamento é preservar quem tem o desejo, a continuidade da humanidade. Quando você pega 2 pessoas do mesmo sexo, e digamos que o casamento homossexual ele expandisse e ganhasse e fosse a regra, se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. Isso aqui é um atestar a realidade. E este princípio de desnortear, de ignorar a realidade, é um princípio muito perigoso. Quando nós vemos, por exemplo, que esse mesmo princípio ele é aplicado a o que eu me sinto, eu me torno. Ou seja, a realidade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor atesta. Ou seja, se eu me sinto homem, você é obrigado a me chamar de homem. Se eu me sinto uma criança, você também é obrigado a me ver e me chamar e ter direitos como uma criança. Isso abre uma brecha grande. Porque uma criança, de fato, ela não tem condição de reconhecer a expansão do que é a realidade. Ela acredita ali em Papai Noel, ela acredita em coisas que são fantasias. Agora, não podemos fazer com que nós devemos lutar pela tolerância, mas isso não quer dizer que devemos lutar pela normatização de um comportamento ou de uma conduta. Até mesmo porque nós teríamos de normatizar outras condutas e outros comportamentos. E isso que eu estou chamando a atenção de que isso de fato é perigoso. Então, se o casamento pode ser tudo, já não é mais entre um homem e uma mulher. O casamento pode ser entre um homem ou entre uma mulher e uma mulher. Por que não o casamento não pode ser com 3 pessoas? Por que não o casamento... Exato, pode, né? Ok. Vocês estão atestando o que eu estou dizendo. Obrigado. Por que o casamento não pode ser com infinitas pessoas? Presidente. Porque... Só um minutinho, é o que eu estou falando, mas não tem problema. Não te interrompi, deputada. Eu estou ouvindo aqui e falando, obrigado, te agradeço, muito obrigado, não consigo fazer o mesmo com você. Mas, por que não o casamento não possa ser infinitas pessoas? Por que o casamento não possa ser com idades diferentes? Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14. Por que o casamento só precisa ser entre o homem e entre a mulher? Porque exatamente isto é o casamento. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. É uma estrutura da realidade. Então, podem chamar do que quiser, não tem problema. Só que as consequências, repito, civilizatórias e culturais disso é muito grande. E assim como lá atrás, tudo o que queriam era casar. Tudo o que queriam era ter os seus direitos assegurados. Hoje nós já vemos, eu tenho certeza que não é a maioria aqui, talvez que concorde com isso. Mas não se passa mais de uma luta por aceitação. Passa por uma luta de imposição. E isso, infelizmente, vai abrangindo a todos os espectros possíveis. Hoje, se uma pessoa diz que eu não concordo, eu acho que não deve ter o casamento homossexual, ele é considerado um preconceituoso. Agora, pois é. E quando eu chego e falo, por exemplo, se eu falasse para alguém aqui, você concorda, por exemplo, com a Bíblia?
Então, tem pessoas que não concordam. E nem por isso eu chamo elas de preconceituosas. Porque eu concordo que tem que ter discordâncias. Essa é a diferença. Agora, há no meio de vocês e outros, muitos de vocês são somente como eu posso dizer, a força bruta de um planejamento que vocês não têm ideia do que está acontecendo. Mas vocês jamais vão saber disso. Porque está num lamaçal ideológico muito grande que vocês não podem dar um passo atrás. Por quê? Porque já tem compromissos ideológicos, uma pessoa já sabe que você defende aquilo, mas isso é ruim, porque nós, como os adultos, nós precisamos lutar pela verdade. E hoje a verdade ela já é ignorada. Olha só, eu preciso de fato provar que a grama é verde. Se eu chego hoje e falo assim, mulher tem útero, vai ter o quê? Vai ter pessoas que vão discordar disso. Não, porque pode ser que eu sempre confundo se é mulher trans ou homem trans, mas enfim, pode ser que um homem biológico que se sente mulher tenha, por exemplo, pênis. Pode ser que uma mulher que se sente homem, mas é de sexo biológico feminino, se sente homem, mas ela tem útero. Ou seja, se eu afirmo, Priscila, deputada Priscila, de que é impossível um homem ter útero, hoje, isso é considerado uma loucura. Se eu digo que um homem biológico não pode menstruar, o louco sou eu. E não é? Aí, ó, é verdade, mas tudo bem. Estamos atestando o que eu estou dizendo aqui. Então, senhores, eu tenho um forte pressentimento, e não é um pressentimento bom, de que isso que eu estou falando aqui hoje, esse vídeo, isso aqui que está sendo feito aqui hoje, vai ser utilizado futuramente para atestar que nós estávamos certos. Quando acontecer, por exemplo, no Brasil, por que não? Casamento com crianças, casamento até anteriormente teve com bode, casamento, mas por quê? A criança não pode ter o direito dela, criançofóbicos, percebe? Se você não utilizar um princípio diz respeito às raízes, deputado Felipe, nós podemos discordar muitas das vezes dos galhos, mas os princípios, eles são norteadores de tudo aquilo que vai vir depois. Princípios que anteriormente eram o seguinte, todo tipo de amor é válido. Isso é um princípio muito perigoso, que é repetido por vocês, sim. Eu, por exemplo, ou eu não, né? Mas uma pessoa pode chegar e falar, como aconteceu com Stefan Knie, lá na Europa, de que ele se sentiu uma garota de 6 anos de idade. Deixou para trás uma mulher e 7 filhos. E disse que um outro casal adotou ele. E ele quer se casar com uma criança. Quem é você para dizer que ele não pode? Ou que ele não é uma criança? Afinal de contas, senhor presidente, só para não impedir aqui, é porque eu estou falando. Preservem a fala do só para segurar minha fala. E ninguém aqui que não é parlamentar, ninguém pode falar, apenas os parlamentares. Apenas os parlamentares. Obrigado, senhor presidente. Eu também já estou finalizando. Mas esse é um princípio muito sério. Como eu disse aqui, infelizmente, esse meio aqui acaba ficando quase que algo teatral que as pessoas não conseguem sair do seu papel. Mas eu tenho certeza que a verdade, diferentemente do que eles acreditam, ela é concreta, ela é real e ela é atestada por ela mesma. Eu não preciso provar que 2 mais 2 é 4. Daqui a pouco nós vamos dizer isso e alguém vai perguntar qual a fonte. 2 mais 2 é 4, qual é a fonte? Então, a desestruturação da realidade gera consequências muito grandes e esta aqui é a minha preocupação. Se os comportamentos e condutas, com toda certeza, eles têm que ser tolerados, mas eles não devem ser normatizados. É um péssimo pressentimento que eu tenho de que futuramente, um futuro bem próximo, a minha fala se torne real, infelizmente. Obrigado, presidente. Sabe as palavras aí do deputado federal Nicolas Ferreira. E é isso, né? Hoje em dia a gente tem que provar que 2 mais 2 são 4, a gente tem que provar que criança é criança, que mulher tem útero, que homem não tem. Olha, tá difícil, tá muito difícil. Mas Deus ajuda. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. A
Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e agora vamos continuar falando de assuntos delicados. A legalização do aborto volta ao debate público com julgamento no STF. A descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez, que começou a ser julgada virtualmente pelo Supremo Tribunal Federal na madrugada do dia 22 de setembro, ou seja, uma semana atrás, sexta-feira passada, é tema polêmico, tanto entre grupos mais conservadores que se opõem à legalização, como os evangélicos, quanto entre movimentos de esquerda e mais progressistas. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, é relatora do processo e registrou na sexta-feira passada, dia 22, o voto a favor de que a prática não seja considerada crime. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu que o julgamento fosse suspenso e levado ao plenário físico. A nova data ainda não foi marcada. Bem, e nós vamos continuar falando desse tema, você vai acompanhando, a gente vai trazer à tona, porque enquanto uns falam de morte aos inocentes, outros clamam por vida. No dia 8 de outubro, próximo domingo, a Diocese de Petrópolis realiza a Caminhada pela Vida, gente. Tá aí, ó. 8 de outubro de 2023, 2h30 da tarde, missa na Câmara Municipal, lá na Praça da Águia, tá? Com a comunidade Jesus Menino. Logo depois, grande concentração na Catedral. Vai ter a saída da Catedral em direção à Igreja do Rosário. 5 horas tem concentração na Igreja do Rosário, com a palavra do bispo diocesano Dom Gregório. Inclusive, a gente vai tentar trazer o bispo aqui antes dessa caminhada, ver se ele quer dar uma palavra sobre isso, porque é muito importante. Bem, e para a gente acalentar esse sentimento de amor pela vida, agora Viviane Medeiros com um louvor lindo, gente, lindo. E aí, a Viviane vai louvar para vocês e depois do louvor dela vai direto para o comercial. No próximo bloco, eu volto com um testemunho de fé maravilhoso. Então, fique ligadinho porque tá muito bom. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier,
vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha e nunca vai perder. Seu nome é Jeová Jireh, que faz prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 a tempestade, mulheres, a tempestade, o vento forte, nada pode paralisar aquilo que o Senhor sonhou para você viver. Quero deixar um grande beijo, um grande abraço à minha líder Angélica, ali do Ministério de Louvor em Correias, toda a equipe de louvor, todos os músicos, o MADEP em Correias, o FADEP em Correias, nosso pastor Joel, pastor Raimundo, muito obrigado. Pede que o Senhor continue te abençoando e que esse programa continue alcançando mulheres, família, e que o nome do Senhor seja engrandecido, seja adorado, seja bendito. Nós estamos aqui para declarar que esse Deus, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é o grande eu sou. Quero deixar um grande beijo também para minha amiga Sunamita, todas as mulheres lindas que têm estado nesse lugar. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Tenha uma tarde cheia da presença desse Deus. Muito obrigado. É tudo que nós fazemos nessa tarde. Em nome de Jesus. Meu líder Elias, te amo. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Esse Deus é fiel. Minha mãe disse que quando eu nasci, eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm de salvar vidas. Salvou a minha vida. E a minha também? A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o banco de leite humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Doa vai. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Chegou a Tom com as máquinas mais completas do mercado. Você recebe na hora vendas via Pix ou QR Code com taxa zero. Entre em contato com o consultor Diogo Ferreira, 2499-287-6666. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo.
não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Voltamos e hoje nós temos um testemunho de fé. Eu recebo aqui o Douglas Procópio. Ele vai contar uma história para a gente muito bonita. Fique ligadinho, fique na presença do Senhor. Se a sua fé está fraquinha, ela vai fortalecer hoje. Se ela já é forte, vai edificar e você vai ver que está no caminho certo. Porque sem fé não tem como agradar o Senhor. Já dou boa tarde ao Douglas. Douglas, boa tarde. Olá, Beth, boa tarde. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu que agradeço a sua presença, porque a gente está aqui para 6 municípios e na internet a gente não sabe onde vai chegar. Sim, Esse testemunho pode chegar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do YouTube, através do Facebook, do site. Para que as pessoas... Porque a gente sabe, né? Que nesse momento tem pessoas passando todos os tipos de dificuldades, seja financeira, emocional, de saúde, de relacionamento, não importa. Para Deus não existe impossível. Basta que você creia, tem que crer. É verdade, tem que crer, exercer a fé, né? E eu tenho falado muito que o nosso testemunho da nossa filha, né, todo o nosso processo é um testemunho de superação, amor e fé, né? Amor e fé, tem que ter fé, tem que crer. Só para a gente começar, eu quero a primeira foto da princesa, é uma princesinha. Vamos botar a foto dessa princesa aos 5 anos. Qual o nome da princesa? Então, essa é a nossa filha, Kathleen Sofia. Essa foto aí, ela... Foi um aniversário que ela queria muito. É Kathleen Sofia. Isso, Kathleen Sofia, o nome dela. É nome de princesa mesmo. Sim. Kathleen Sofia. E a Kathleen, na verdade, essa foto é o aniversário dela de 5 anos. 5 anos, né? tá com a roupinha de Foi princesa. uns meses antes, né, de acontecer todo o processo dela, o qual nós ia passar. E ela queria muito fazer uma festinha na escola com os amiguinhos dela. Parece que já estava pressentindo alguma coisa e a gente conseguiu realizar ali na escola. E logo depois... ela veio a adoecer, né? Começou o processo dela. Então, Kathleen é uma criança que já nasceu prematura, né? 7 meses. Então, desde de pequena, ela já vem superando, ela já vem passando por esse processo, incubadora, ela passou todo esse processo delicado e tem sido uma guerreira até aqui nos dias de hoje. Então, né? Ali ela está com 5 anos, como você viu, e aí começa... né? Começa aí Começa o nosso processo, né? Um processo que Kathleen cresceu uma menina normal, né? Apesar dessa parte dela ser prematura, mas sempre foi uma criança normal, dá pra na ver escola. Ali, uma menina linda. E aí nessa foto, o que acontece? Nesse período, ela começa a sentir dor de cabeça, muitas dores de cabeça, e a gente leva no médico daqui, médico dali. Pela foto já no hospital, né? Ali, na verdade, é a internação dela no dia que a gente chegou na UPA. Ela já está mais amarelada. Ela nunca perdeu esse sorriso. Esse sorriso dela é a nossa inspiração até hoje. Mas ali ela já estava com um quadro bem comprometido. Dá pra já ver estava que ela tá amarelada, ali, está batida. E nesse dia, nessa semana, na verdade, o que aconteceu? Ela já com muita dor de cabeça, a gente tentando achar um diagnóstico para ela, faz toda a bateria de exame e não descobre nada do que poderia ser. E aí eu já tinha levado ela lá na UPA, fiz os exames e não deu nada, viemos para casa. Nesse dia foi numa sexta-feira, voltei porque ela atrofiou os braços, as pernas, e o pescoço dela caiu e ela já não mexia mais nada. Ela estava paralisada, só a face ali. E aí a gente chegou na UPA e a médica, a doutora que nos atendeu... Pode tirar essa foto, depois a gente pede a próxima. A doutora que nos atendeu, ela falou assim, não, vamos avaliar, vamos fazer os exames. Eu falei, doutora, eu tive essa semana aqui, eu não estou entendendo o processo da minha filha, o que está acontecendo com ela, está com muita dor de cabeça. E nessa hora entra um médico na sala e ele vê o relatando e ele fala, não, calma aí, deixa eu ver essa menina. Bota ela em pé. E ela não ficava em pé, em pé, ele não pede uma tomografia para ela agora. E aí... fez a tomografia. Daí você já vê a mão de Deus, né? Não, ali já foi a mão de Deus. Aquele médico ali, porque eles iam passar por um processo todo de novo, do protocolo médico. Sim. E ele já encaminhou na hora. E esse doutor, ele entra e sai, né? Ao longo, vocês vão ver que realmente é um enviado de Deus, é Dr. Lucas o nome dele. E ali, aí ela fez a tomografia e descobrimos uma massa. Eu não conhecia tumor, eu não conhecia câncer, eu não conhecia nada disso. E aí ela estava com uma massa na cabeça, aí internaram ela, essa foto aí da internação dela,
E nesse período já era uma sexta-feira, então tinha sábado e domingo para ela ficar internada, para eles estudar o caso dela. Sendo que no final de semana, eles não fazem transferência para o Rio, e eles falaram para a gente, olha, o caso da sua filha a gente está estudando, é um caso grave, a gente vai ter que interná-la no Cid Carneiro, mas ela vai ter que fazer uma cirurgia. Nós não sabemos ainda como vai ser feito. Aqui em Petrópolis não tem ainda uma estrutura para operar sua filha, a gente vai ter que juntar uma equipe do Santa Teresa com o Cid Carneiro para poder, ainda vamos estudar esse processo. Entender o que está acontecendo. Na segunda-feira a gente vai ver. E aí ali a gente esperou no sábado e ela com muita dor, sofrendo, chorando de dor. Meu Deus. E no domingo a UPA recebe um telefonema do Hospital do Cérebro. Olha, a Kathleen, a paciente, manda ela vir para o Rio agora, já tem uma ambulância subindo para buscar ela, já está tudo preparado para ela aqui. A mão e de Deus. naquele momento ali, né, a gente foi só glorificando ao Senhor, né? Porque foi um momento também da minha conversão. Eu tinha acabado de se converter, tinha acabado de me casar, tinha acabado de me batizar. É assim que Deus faz a um prova. texto até também que está aqui, que ficou muito na minha vida, é Jó 42. Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus próprios olhos. Oh, aleluia. Porque nesse período eu só conhecia realmente, estava na igreja, só ali naquele primeiro amor, tudo muito novo para mim. E agora me deparo com uma situação dessa. E ali Deus realmente fez a gente provar a nossa fé, se realmente estávamos com Ele. E do nada veio essa ambulância e tudo preparado nesse hospital. E aí conhecemos o Hospital do Cérebro. Chegou lá no domingo à noite, na virada para segunda-feira, os batimentos dela começou a cair, o monitoramento dela estava muito baixo. Eles programaram uma cirurgia para ela na quarta-feira. E aí na segunda-feira mesmo eles correram e falaram, não, a gente vai ter que operar ela agora. Essa menina não está bem. E aí fizeram uma tomografia dela, ela estava com um tumor do tamanho de uma laranja. Meu Com uma Deus. criança de 5 anos, já compromete Não, quase o cérebro dela até para um todo. adulto já é bem perigoso. E ali os médicos já chegaram para a gente falando, olha pai, sua filha está muito grave, é uma situação muito difícil. Se ela não morrer, ela vai ser uma menina especial o resto da vida, vai vegetar, porque é muito séria a situação dela. E quando veio aquela palavra dos médicos, aquela ali, aí a ficha caiu ali, derreteu tudo. Mas a gente não perdeu a fé. Aí que a gente para tudo abrindo um parênteses. Quando os médicos falam que só um milagre, aí que o nosso Deus do impossível entra. Porque para Deus nada é impossível. A partir dali, o homem, os médicos deram aquela palavra. Mas a partir dali, eu e minha esposa entramos em oração. Ali mesmo a gente fez uma corrente de oração. 12 horas de cirurgia, eu acho que eu mandei uma foto dela entrando na cirurgia. Tem a próxima sempre foto, sorrindo, ela entrando, né? Ela entrando na cirurgia. Nesse momento ela entrando já na cirurgia. Gente. Uma cirurgia de 12 horas. Foi o momento mais difícil. Imagina. E ali os médicos depois vieram, voltaram e falaram, olha pai, a cirurgia foi um sucesso. Tiramos tudo, todo o tumor, conseguimos tirar tudo, porque tem casos que não tira só uma parte. E, enfim, aí foi para a enfermaria. Sim. Na enfermaria, depois de 3 dias, o doutor que operou ela, o nome dele é Dr. Gabriel. Então, o médico lá, esse médico que preparou tudo foi o Dr. Lucas. Quem operou ela foi o Dr. Gabriel. E o Dr. Gabriel, depois de 3 dias de ver ela, ele falou, poxa, eu não esperava ver essa menina assim, porque ele esperava ter mais complicação, sangrou muito. Aí ele veio e falou pra gente assim, olha pai, no meio da operação da cirurgia, eu estava cortando um tumor. E ali eu ia parar porque estava sangrando muito, não ia ter como fazer. Mas algo me impulsionou a ir até o final. Meu Deus. Então ali a gente viu que ele operou metade e Deus fez a obra por completo. É verdade. E aí entramos nesse processo da reabilitação da cirurgia dela. E aí ela entra na quimioterapia e radioterapia. Aí fui direcionado para o hospital do INCA, não conhecia. Ali foi aonde realmente eu me converti de verdade, porque eu já tinha me convertido na igreja. Mas dentro daquele hospital, um monte de criança, adulto, que a doença ali realmente... Vivendo na prática o poder de Deus, né? E ali eu fui começando a ver realmente com os meus olhos, Deus ali presente na vida das pessoas. Cada testemunho também que foi nos inspirando, porque a gente estava muito sensível também com a situação, recém-chegado. E aí a Kathleen fez 3 meses praticamente de radioterapia, fez as sessões, ela ficou muito fraquinha, ficou de cadeira de roda. E aí conhecemos a Casa Ronald, que é uma instituição lá, né, da Casa Ronald, onde nos acolheu super bem, nos deu toda assistência. Aí ela entrando na Casa porque a gente sempre divulga aqui a Casa Ronald, então é até bom ter seu testemunho e funciona, então. Exatamente, a Casa Ronald funciona, fomos acolhidos. Estivemos lá, nos deram toda a hospedagem, né? Eles fazem o dia do Mac Lanche Feliz lá, muito legal. E tem todo um suporte para as crianças de tratamentos, tem um carro que leva, traz para o hospital, então tem todo esse suporte. E ali ela fez os 3 meses de radioterapia e depois entrou no processo da quimioterapia.
Aí foi onde o cabelinho dela começou a cair. Foi todo aquele processo que para ela, né, uma criança aí já virando para 6 anos, ela levou numa boa, sabe? Sempre com esse sorriso e a gente falando, olha, seu cabelinho vai cair, mas não tem problema. Pois cresce. Tentando ali. Ela, não, pai, tá tudo bem. E sempre com aquele sorriso motivada. Só que a gente via que a quimioterapia é um remédio forte, é um tratamento forte. Não, é e debilitava muito ela ia, sabe? Mas ela ficava muito cansada, muito debilitada. E todo esse processo, né, foram 2 anos de quimioterapia direto. E ao longo desse processo ela teve muitas internações graves devido ao tratamento. Tem imunidade as fotos baixa. na sequência, coloca aí pra gente ver se... Isso aqui ela na radioterapia, né? Então ela fazendo todo o processo na casa Ronald. Já sem cabelinho, né? Já tinha caído o cabelinho dela e ela sempre, sabe, com esse sorriso. Às vezes, né? Já dando não era mais o sorriso dela, vocês. mas dava isso que nos inspirava. Porque a gente via como Deus sustentava ela no processo. Porque não era fácil, né, uma menina de 5 anos aguentar essa carga. Era 6 horas de radioterapia. Aí foi quando? E isso foi uma internação. Ela já inchada, com muito remédio, muita medicação, corticoide. E aí ela teve uma internação de imunidade baixa e ela internou numa situação bem grave. Você vê o processo, né? Que ela começa lá com os dentinhos, aí ela está crescendo, chega na fase de cair os dentinhos, que é normal, dela no tratamento. E aí ela no tratamento, né? Pelo inchaço. Ela estava, na verdade, isso já era numa internação, né? Ela teve uma queda, ela internou por causa da válvula. Então, uma válvula dela que ela teve que usar essa válvula para drenar o líquido. Sim. E essa válvula entupiu. E aí ela ficou totalmente abobada ali. E aí a gente passou por um processo delicado, ficamos um mês internado com ela para tratar essa válvula, teve que tirar, recompor, né? E foi assim também um momento que a gente conheceu o Dr. João, que foi o outro médico também, né? Tu vê que são nomes... São nomes de apóstolo. De apóstolo. São nomes de... Que fez a troca da válvula de dela. anjo, o nome de apóstolo, de anjo. Foi uma benção. E aí, ele trocou a válvula dela nesse período aí e graças a Deus ela ali... Aí voltou ao normal dela, conseguimos dar continuidade ao tratamento. No final do ano, no Natal de 2019 para 2020... a gente tem a fotinha dela no Natal. No dia 25, naquela semana ela fez uma quimioterapia, uma carga bem forte, porque era 6 horas de quimioterapia. Nossa, meu Tinha Deus. remédio que era 4 horas, direto, na máquina. Então era muito delicado ali no soro, né? E aí no Natal ela veio para casa, para ela passar o Natal em casa com a gente preparou aquela mesa, todo mundo feliz, e a gente via que ela não estava no normal dela. E ali, naquela noite, depois de ceiar o Natal, ela começa a passar mal, se sente mal, e ali ela... com convulsões. Naquela madrugada a gente desceu. A foto dela no Natal. E já chegamos lá, entubaram ela na hora. Já chegou, entubaram ela. E foi também um final do ano muito difícil, mas foi um final do ano que Deus mais tratou comigo. Porque nesse período dessa internação, os médicos chegaram e falaram, pai, ela está com a imunidade baixíssima, as plaquetas estão baixas. E ela pegou uma infecção que generalizou ela. Então, os médicos já vão preparando. Paciente. Talvez ela nem volte para casa. Olha, pai, uma dela é muito grave, vamos dar tempo ao tempo. E ela, várias bombas de remédio, ela pegaram as veias dela profundas, duas do pescoço, duas do braço, duas da perna, para enfiar os remédios, né, para correr no corpo, né, melhor, para alcançar ali as bactérias. E eles estavam muito preocupados, eu via a preocupação deles. Mas ali Deus me ensinou muito. Naquele período, né, apesar de ser já passado o Natal, aquela semana para o Ano Novo, e ali eu conheci vários paizinhos que estavam na internação, e aí um foi edificando o outro ali dentro, né? Mas ali Deus tratou algo no meu coração com profundidade, que Ele falou, olha, esse processo da sua filha não é para a morte, é para glorificar o meu nome, mas eu também estou tratando contigo. É um tratamento pessoal. Sua filha, você está vendo? Ela não está doente, mas você precisa passar por um processo de aperfeiçoamento. Deus falava no meu coração. Que profundo. O quanto que eu precisava de mudança. Eu falei, mas Senhor, aonde que eu preciso mudar? E aí eu fui realmente enxergando coisas na minha vida que eu falei, poxa, realmente, é porque a gente se converte e às vezes a gente deixa algumas coisas para trás. E aí eu precisei realmente entender liberação de perdão, todo esse processo, né? Para tratar a minha vida. Porque quando a gente se converte, o primeiro passo é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Mas depois
a gente tem que ter uma conversão diária. Senhor, Exatamente. limpa meu coração, tira meus Se retratar, carrapichos, tira o exatamente. orgulho, me ajuda a E perdoar. não deu tempo de eu fazer isso. É. E no processo eu consegui realmente fazer. Justamente. E no ano novo eu passei o ano novo lá internado com ela. E ali ela piorou no dia do ano novo, no dia 31 da virada. Naquela noite a Kathleen ficou toda inchada, ela piorou. Todos os médicos Quero chegaram. pedir a produção para botar a foto, que tem ela toda feliz no Natal e já tem ela Exatamente. toda... Tem até a data aí do Natal, produção. Os fica médicos ligado. chegaram ali naquela ocasião e falaram, pai, me tiraram de cena. Eles entraram e me tiraram de cena e falaram, pai, a gente vai precisar ver a sua filha. Eu vi aquele movimento deles e eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, será que vão levar minha filha? Eu liguei para minha esposa chorando, a Kathleen não tá bem, ela tá toda inchada. E eu olhei assim aquela cena e só chorava. E tentando buscar um consolo ali, junto com a minha esposa, ela me acalmando ali. E naquele momento Aí, ó. ela estava Olha bem como grave. é difícil para um pai e para uma mãe ver a filha no dia 25 de um jeito, no dia 26 de outro. Exatamente. Realmente é muito forte. E quando eles me tiraram muito de forte. cena, no INCA, tem o último andar lá, é um terraço. E aí já era a virada do ano para dar os fogos ali, e eu sozinho ali, e Deus, né? E os médicos lá com ela naquele desespero. Aí eu saí de cena, saí do CT e fui lá para cima. Quando eu cheguei lá em cima no terraço, eu me deparo com o quê? Um monte de prédio e as famílias tudo ceiando, tudo reunida. E ali eu falei, meu Deus, e aí eu me despejei ali, né? Vendo aí os fogos começaram a estourar. Eu só chorava, só longe da minha esposa, minha filha entre a vida e a morte, e aquelas famílias comemorando. Falei, meu Deus, fala comigo. E ali Deus falava assim no meu coração, eu te abandonei até aqui, por que tu tá chorando? Oh, eu glória. falei, meu Deus, sabe, ver aquela voz meu com clareza. Deus, Eu já te abandonei Deus até aqui. Olha o processo maravilhoso. dela, desde lá do início da UPA, todo esse processo, eu te abandonei até aqui. Deus maravilhoso. Enxuga suas lágrimas. Aí eu comecei a enxugar minhas lágrimas. Eu falei, poxa, Senhor, mas se o Senhor for levar minha filha, pode levar. A gente é meio egoísta ali, no sentido de realmente ela está sofrendo. Eu vou ficar me aprisionando no sentimento. Falei, Senhor, mas eu vou entender. Se for realmente para levar, da tua vontade, não a tem vontade de problema. Deus tem que prevalecer, né? Mas aí Deus falou comigo, não, é um processo. Tô te tratando. Aleluia. Não precisa chorar. Oh, e ali eu meu fui Deus. tão consolado. E naquele momento eu desci. Já estava em paz, já estava tranquilo. Liguei para minha esposa, poxa, amor, Deus falou comigo, eu estou feliz. E quando eu chego no CTI, uma paz danada, sabe? Porque quando eu saí, estava aquele movimento médico. E não tinha mais, todo mundo tinha saído também para ceiar. E aí eu entro no quarto dela, ela desinchada, ela totalmente normal. Aleluia. E ali ela recebeu o milagre dela ali. Meu Deus. Naquela hora Deus que eu fui entregar, sabe? Que eu fui fazer uma entrega com o Senhor. E ali Deus estava entrando providência naquela causa. A semana seguinte ela já melhorou, teve alta, os médicos não entenderam a alta dela. E ela se reabilitando já para ter alta. E logo depois, em sequência, viemos para casa. Ao longo do tratamento, ela deu continuidade à quimioterapia, ela ficou muito debilitada em algumas situações e ela teve, nesse processo dela, foram mais de 7 internações parecidas com essa. Todas internações por bactérias, sabe? Que a imunidade baixava muito e já tinha que logo entubar e passava de novo todo aquele processo. Mas Deus já tinha falado para você. Mas depois dessa internação foi diferente. Por quê? Porque quando Deus tratou no meu coração para mim confiar, porque Ele estava cuidando, as próximas internações foi diferente. Porque eu cheguei lá dentro, quando ela internava, falava, pô, minha filha está bem. Mas tem pessoas aqui, porque eles botavam ela num quadro grave e eles falavam assim, sua filha, a ponto de chegar assim, sua filha é mais grave aqui dentro. Mas eu olhava para o lado, eu não conseguia ver essa gravidade. Mas não, mas Deus me colocava ali para ajudar aquelas mães. E eu começava a testemunhar. Então, cada internação, porque não é fácil você dentro de um CTI, você não tem acesso. E quando Deus me colocava ali, naquela oportunidade... Para te usar, para aquelas pessoas. Pela misericórdia do Senhor, eu era um instrumento ali. A gente orava com os paizinhos, orava. Então, a gente começou a fazer o quê? Um exército de família, de amizade, e foi muito bom porque, assim, ao longo desse processo, teve muitas perdas de criança, e a gente estava ali sempre com uma palavra de consolo, sempre podendo ajudar, e ali Deus tratou no ministério. Eu entendi porque eu precisava estar ali naquelas ocasiões, para confortar uma família, para falar um pouco também da nossa história, porque são histórias parecidas, crianças que passam por esse processo, né, e de edificação, e todas elas Deus deu vitória. Na última foi até esse ano, uma internação que ela teve, o Senhor falava, olha, era a 7ª internação dela. E 7 a gente sabe que é um número de perfeição de Deus. E ali o Senhor falava, olha, ela vai passar por essa internação, mas é a última. Aleluia. É a última internação dela. Deus maravilhoso. Para a glória de Deus. Porque eu entendi que era uma conclusão do processo dela,
Mas eu via o seguinte, para ativar o meu ministério. Porque ao longo disso a gente ficou só em tratamento e acompanhando ela, a reabilitação dela. Então a gente estava caminhando, mas não estava ativando o nosso ministério mesmo. Chamado, né? Chamado. E aí eu falei, amém, Senhor. Foi portanto que dessa internação deve ter o quê? 1 mês e meio. Já logo veio a senhora me dando essa oportunidade de dar esse testemunho. Que já é o início, e eu num propósito que eu falei, Senhor, esse testemunho da minha filha já vai ser o propósito da gente realmente levar esse testemunho. Porque é um testemunho vivo do poder de Deus. Porque uma criança com um tumor maligno na cabeça, né, do tamanho de uma laranja, aonde os próprios médicos ali já viram que não tinham o que fazer mais. Os olhos do homem eram o fim. Ali foi o início da nossa história de amor, de superação, porque ao longo do processo muita dedicação, muita paciência, muito amor. Eu tive que sair do trabalho, tive que parar de trabalhar para acompanhar. Nesse período, minha esposa engravidou, né? E a gente estava muito sensível e minha esposa achava que o Senhor estava trazendo uma criança para levar ela. Porque ela vai ser um consolo, né? Um consolo. Não, vamos se conformar. Mas ela se apegou tanto com a história da gravidez que isso foi um combustível para ela continuar na força. E aí a gente... tem a foto aí, ó, que lindo. E aí a gente viu o seguinte, não, o Senhor não vai levar ela. Pelo contrário, o Senhor está gerando vida para ela e para a gente dentro de casa. Porque a gente também estava emocionalmente abalado. E a chegada do nosso filho Elias foi uma benção. Ele veio já com um propósito. Porque nesse processo, olha como é que Deus faz a obra dele. No tratamento, ela, além do tumor que tiraram, fica as células. E as células tinham contaminado a coluna dela, por isso que ela também estava com dificuldade, já perdendo, tendo perda motora. E na coluna é só um transplante de medula, nesse sentido. Quando a gente engravidou, minha esposa, né, engravidou do Elias, lá no INCA eles falaram pra gente que tinha uma oportunidade de colher o cordão umbilical para fazer o transplante da medula, porque ela estava contaminada. Só que tinha que ser compatível, ia ver. Eles falaram, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar você no processo. Meu filho nasceu lá no Rio, teve uma equipe lá na hora da gestação do parto. Uma equipe do INCA foi lá e colheu para ver se era compatível a minha filha. Porque só família compatível que pode fazer, nesse caso, esse transplante específico. E naquela ocasião eu falei, poxa, olha como é que o Deus ele realmente cuida de cada detalhe. Além de estar gerando um filho que está gerando vida, ainda é uma possibilidade de limpar a coluna dela. E quando foi lá, colheu e fizeram os exames, tudo compatível com ela. Aleluia. E aí armazenaram aquilo, mas graças a Deus não precisou usar, porque o próprio Senhor ele limpou a coluna dela todinha. Ai, Deus. Limpou a cabeça dela. Não faz nada pela metade. Exatamente. E tinha até um plano B, se fosse preciso. Mas a obra de Deus é por completo. E todo esse processo, quem conhece a nossa história, conhece a gente nunca, murmurou, sempre na fé, acreditando. Porque a Deus não agrada a murmuração. Acreditando que realmente Deus, ele sempre esteve presente nesse processo. Ele nunca nos abandonou. Vejo isso. E a gente via também nas famílias, a gente via Deus, em cada detalhe ali, na história de vida das pessoas, né, das crianças, até mesmo no luto a gente via Deus, como Deus agia e tratava com as famílias. Porque Deus trata com cada um de uma forma diferente. Sim. Mas ali, naquele processo, a gente falou assim, olha, eu e minha esposa, a gente chegou num ponto que esse testemunho, ele precisa impactar outras vidas. A gente precisa realmente ser canal de bênção para essas famílias. E a gente começou realmente ali, não parar, né? Foi maravilhoso. Tem que levar esse testemunho em vários lugares, para a honra e glória do Senhor. Muitas igrejas nos ajudaram. E aí eu parei de trabalhar, o pessoal começou a se mobilizar, Deus enviou pessoas, e pastores, e igrejas para nos ajudar, Porque a gente falava, e agora, como é que a gente vai se manter? E Deus falou, não, eu estou cuidando de tudo. E aí, tudo aquilo que a gente precisava, às vezes, naquela semana, era um alimento, chegava uma cesta. Era, mas a gente precisa de uma fruta, chegava a fruta. Poxa, mas tem que pagar a luz. Não, deixa que eu pague a sua luz. Deus começou a se mobilizar. E aí eu sempre falava com a minha esposa, amor, tá na hora da gente ir nesses lugares pra gente testemunhar. Mas a gente nunca conseguiu, porque não tinha concluído o processo dela. Tem que concluir. E aí hoje, a partir daqui, eu creio, eu recebo uma confirmação de Deus que
é pra gente dar esse testemunho. Sim. É pra gente levar assim nos lugares e falar. Tem a foto dela pelo amor aí, de já Deus. curada, em nome de Jesus. Tá Hoje ela curada. está se reabilitando, está bem, está É. feliz, está estudando, está fazendo a fisioterapia. Esse processo começou, ela tinha 5 anos 5 e agora anos. ela tem 10 anos. Ela está com 10 Então, anos, foram 5 anos de tratamento, 3 anos, né, mais intenso de quimioterapia, né, todo o processo da cirurgia, da reabilitação, e 2 anos no controle. Nesse pra glória tempo de o Deus. senhor foi tratando você, tratando sua esposa, tratando toda a gente família. com profundidade. Né? Profundidade. E são filhos e servos do Senhor. Hoje a gente pode declarar que eu e nossa casa serviremos ao Senhor. Né? Glória a Deus. E a gente tenta passar isso para os nossos filhos, né? A gente faz os nossos devocionais, mostra para eles. Ensinar o menino o caminho, e né? ela é uma menina que ela gosta muito de orar. Olha, que maravilha. Eu acredito que esse testemunho, eu falo para ela, esse testemunho é seu. Quando você crescer, no tempo certo, você vai poder contar esse teu testemunho. É verdade. Porque ela participa, né? Na época da pandemia, a gente fez umas lives e ela participou. E ela pôde ali contar, eu falei, esse testemunho é seu. Mas a gente, como pai, precisamos também estar levando para edificar. Temos que honrar o Senhor pela vitória, glorificar o nome dEle, mostrar para as pessoas que só o Senhor é Deus. Porque as pessoas hoje em dia, claro, nós precisamos dos médicos. Sim. Mas, antes de tudo, nós precisamos confiar que quem está sempre no controle é Deus. Exatamente. Deus está no controle de tudo. Desde o início, né, lá da UPA, que a gente tem essa lembrança, Deus sempre falou isso. Estou no controle, estou cuidando de vocês. Se a gente tivesse murmurado, desanimado, porque às vezes na dor, a gente fica sensível. A gente, às vezes, e se eu não tivesse acreditado? Não tivesse acreditado, a gente não tinha Teria vivido perdido, essa porque vocês iam entregar na mão dos homens. E muitos falam, o tumor é maligno, esse tumor volta. A gente não crê nessa palavra. A gente crê que quando o Senhor cura, Ele cura por completo. Cura. A cura dela cura é por completo. Portanto, que todos os exames que a gente tem feito com ela, não mostra mais a doença. E não aceita, porque às vezes o inimigo vai se levantar. O inimigo que a gente fala não é a pessoa, tá? O inimigo eu que a enviei gente uma fala... foto, não sei se está aí, da cicatriz. Hoje o cabelinho dela já cresceu, mas é uma cicatriz, né? Que para mim, aquela cicatriz ficou clara que foi Deus que operou ela. Até a foto. Que é uma cruz, sabe? Uma cruz, justamente ali, de cima para baixo, eles abriram assim, nesse formato, na hora de... Meu Deus. Então, um dia eu penteando o cabelinho dela, arrumando ela, sentei, eu me atentei por aquilo. Eu falei, não, eu tenho que tirar uma foto. Por quê? Porque eu lembrei daquela palavra do médico, que metade ele fez e metade ele foi impulsionado. Então eu creio que o resto da metade foi o próprio Senhor que concluiu. Eu creio também. Essa operação na vida dela. Quando eu vi essa foto, eu pensei nisso. A gente sabe que, infelizmente, né, nós não somos melhores que ninguém, mas tem realmente tumores que eles não conseguem tirar mesmo. É difícil. E eles falaram pra gente, o local que estava poderia deixá-la cega, poderia afetar uma outra área. Mas quando o Senhor está no negócio, mas quando Deus opera, não tem dificuldade, não tem impossível, mas a pessoa tem que crer, tá lá, creia, tão somente creia, porque a pessoa que quer dar ajudinha a Deus, crente está assim, eu creio, mas eu vou fazer isso aqui. Algo. Deus não precisa de ajuda. Entrega, põe no altar. Exatamente, é entregar tudo, entregar tudo, lavar tua alma e falar, Senhor, está contigo. Está contigo. E eu vou confiar no processo. E eu entendi o seguinte, porque eu acreditava na minha fé que Deus poderia curar ela em casa ali naquele momento. Sim, assim, eu se Ele quiser. Mas eu entendi também que teve que passar o processo. A gente teve que passar por cada etapa para que Deus moldasse o nosso caráter, moldasse realmente a nossa fé. E foi maravilhoso. Olha o que eu vi essa menina passando, sofrendo, vivenciando, as experiências dela. É o sobrenatural, eu não vejo, não tem outra explicação a não ser o próprio Deus vivo. Tudo é possível que crê. E se você crer, você verá a glória de Deus também na sua vida, na sua casa. De repente está passando também um momento de dificuldade, né? A gente recebe notícias, às vezes, as pessoas pedem para orar crianças que estão sendo diagnosticadas. Então, da mesma forma que o Deus do impossível curou a minha filha, Ele também vai curar a sua família, a sua enfermidade, seja o que for. Creia somente nisso. Eu creio que... realmente isso vai ser testemunho para a sua família. Douglas, eu só tenho que te agradecer a disponibilidade de vir aqui honrar, glorificar o nome do Senhor, porque tudo é para a honra e glória dele, porque nós nada merecemos. Exatamente. Nós nada merecemos. Somos pequeninos, tudo é a misericórdia dele, a bondade, a graça que nos mantém na luta. E eu desejo tudo de bom para vocês, em nome de Jesus, para você, para sua família linda.
Grava esse Que nome. agora da tem o Kathleen, Elias que você também, vai ver ela ainda Kathleen. dando muito esse testemunho. Não, eu pra frente, creio. Pra eu glória creio. de Deus. Pra glória de Deus. Obrigado já. pelo carinho. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui testemunhando. É tão raro, né, a gente, às vezes, uma emissora que abre um espaço para a gente estar realmente falando das obras de Deus. Então, glorifica a Deus pela sua vida. Né, acompanhei um pouquinho do teu testemunho também. O casamento de vocês abençoado. Eu fico muito feliz, né, de poder fazer parte também dessa história e do programa de vocês. E o programa original não me pertence mais desde que eu me converti. Tudo é do Senhor. Amém. Cada coisa, minha unha é do Senhor, tudo é do Senhor. Nada mais me pertence, entreguei minha vida verdadeiramente a Ele, não tem mais nada da Beth. Tudo é do Senhor. Amém. E esse espaço está aberto. Como você deu seu testemunho para qualquer pessoa que queira dar seu testemunho, nós já temos o quadro Mulheres de Fé, mas aí não sendo mulher, aí sendo homem, o espaço está aberto para o seu testemunho de fé, porque é tudo para a honra e glória do Senhor. Mais uma vez, obrigada, tá? Você ter vindo. Bem, o programa original desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho. E eu volto na segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.